Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, versos de 1 a 12. Também o reverendo Joel Teodoro, no último domingo, ele colocou com bastante clareza que no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele antecipa as objeções que os judeus, principalmente aqueles judeus de Roma, fariam ao que ele escreveu nos capítulos 1 e 2 desta epístola que nós lemos. Ele prevê que iriam falar que ele estava desvalorizando o judaísmo ou minando a importância da lei. Em vista dessa previsão que ele faz de que assim seria objetado quanto ao que ele escreveu, ele reconhece o valor da lei, ele reconhece a herança judaica, mas ele fala que mesmo tudo isso de bom não é suficiente para a salvação. Ele deixa subentendido no capítulo 3 que não é um ataque ao judaísmo, mas sim que é uma expansão da compreensão bíblica dos textos do Velho Testamento para o propósito que Deus tinha por trás deles. Isso é, que todas aquelas promessas feitas a Abraão não se destinavam apenas àqueles que eram descendentes de Abraão segundo a carne, mas se destinavam também àqueles que, como ele diz mais adiante, seriam enxertados em Abraão. Quer dizer, seria também o texto destinado aos gentios. Ele fala isso de uma maneira que não é nova no reino de Deus. Tiago, citando questão semelhante, faz referência, como faz a Abraão, faz referência também a Raabe. E Abraão ele coloca num contexto em que Abraão não agiu de forma correta, mas de forma estranha. E ele fala sobre Raabe, que era uma prostituta que guardou os judeus, reconhecendo que aquele povo que ali estava adentrando era um povo protegido por Deus e assim já prefigurando aqueles gentios que seriam enxertados em Abraão. Então, nesses 3 primeiros capítulos, ficou mostrado que a graça divina confirma a lei ao invés de anulá-la. É claro que havia uma boa dose de ressentimento dos judeus que criticaram Paulo, porque Paulo, com certeza, aproveita e, muito sabiamente, faz uma crítica à hipocrisia dos judeus, que utilizavam a lei, mas que, de um determinado modo, faziam isso com espírito presunçoso e em colocação de superioridade perante os outros, né? Nós, presbíteros, agora estávamos conversando ali no gabinete pastoral, antes do culto, sobre um certo tipo de conservadorismo que procura colocar-se como uma religião. E nós falávamos como, em determinados momentos, o conservadorismo torna-se perverso. E como em determinados momentos, não é esse que nós vemos agora, mas na história nós vimos, a igreja foi chamada a ter posicionamentos que se confundiriam com o progressismo, como quando os metodistas começam a dar pão e alimentar e a praticar obras sociais com as vítimas da Revolução Industrial, os esfomeados da Revolução Industrial, principalmente as crianças. Paulo faz algo semelhante a isso. Ele faz uma crítica, como bem colocado aqui, à hipocrisia dos judeus, quando determinadas configurações teológicas servem, por fim, para atender projetos que não são aqueles que a Bíblia diz, quer dizer, a inclusão dentro do plano da graça. Agora, a partir desse capítulo 4, no texto que nós lemos, Paulo ele vai demonstrar que o princípio da justificação pela fé é uma expressão espiritual de toda a história de Israel, começando já desde Abraão. E ele usa para embasar esse fato de que a justificação pela fé é uma expressão da história do povo de Deus, quer dizer, é uma doutrina que Deus expressa na história do seu povo, não é algo sacado por ele como uma invenção revolucionária da sua teologia,
mas sim algo que já vem se desenhando durante toda a história do povo de Israel e que progressivamente foi sendo compreendida e registrada. Ele utiliza dois personagens que os judeus tinham como máximo. O primeiro, já referido a Abraão, e o segundo, Davi. Ele utiliza como não só como um fundamento histórico da doutrina da justificação pela fé, mas como um elemento pedagógico, porque ele faz o contraste. Ele utiliza Abraão, que é justificado pela fé, quando não havia lei nem circuncisão. E ele utiliza outro, que é Davi, que é justificado igualmente pela fé, quando já havia lei e já havia circuncisão. Então, através desse contraste, ele esvazia a pretensão judaica de que a salvação seria pelas obras da lei. Porque ele utiliza dois personagens da história judaica. Um que foi justificado quando não havia lei, e outro que foi justificado quando já havia lei, mas que em sua vida comportou-se contra a lei, como nós veremos daqui em diante. É interessante, como o pastor Joel referiu também nas mensagens anteriores, que a palavra lei aqui não significa aquela lei literal ou especificamente a lei. Lei, como nós compreendemos aquilo que é declarado e escrito, mas é no sentido nomos ou um princípio. O que ele está falando aqui é que a justificação é pela fé, mas não pelos princípios da lei, e aí entra tudo que se pode colocar como princípio de lei. Aí nós temos, por exemplo, a ideia de que Abraão não estava sob a lei, mas sabia aquilo que agradaria a Deus e deveria ou teria se comportado conforme esses princípios, alcançando daí a salvação. Mas a ideia de lei como um princípio de regra de vida, de retidão, que daria a salvação. Nesse contexto, como já vimos no capítulo 1 de Romanos, como o pastor Joel expôs aqui, abrange-se também até os estoicos, aquelas escolas filosóficas, que viam num determinado tipo de postura e compreensão das regras da natureza uma justificativa de salvação. João, lá adiante, uma das suas epístolas, chama isso de a soberba da vida. São pessoas que vivem uma vida moral, são bem-sucedidas moralmente, bem-sucedidas socialmente, chegam no final da vida como bons homens, pessoas bem-sucedidas e se orgulham disso porque foi tudo através da própria capacidade de obediência a determinados princípios filosóficos que existem. Isso é condenado como pecado adiante. Logo, o que Paulo nos remete, quando entra no capítulo 4, nesse texto que lemos, não só pelos argumentos, mas pelo que ele já disse nos capítulos anteriores, é que a justiça ela é imputada, ela é atribuída, ela não é conquistada por obras, mas ela é atribuída às pessoas por Deus mediante a fé. Ele faz isso, como dito, utilizando aqui no texto a experiência de Davi e de Abraão. O texto deixa bem claro que a salvação ela é por fé e uma fé imputada, atribuída ao pecador. Quando nós falamos salvação imputada ou falamos de imputação, isso é um fenômeno corrente na nossa vida que talvez nós não percebamos o que é uma imputação. A imputação é um fenômeno real e do dia a dia. Talvez alguns vascaínos tenham dificuldade de entender, mas os flamenguistas imputam-se ou são imputados como campeões, embora só 11 jogadores estejam em campo. Mas todos eles têm a imputação de campeões. Eles não entram em campo, eles não jogam, mas todos eles exibem, isso é muito comum,
uma faixa de campeão. Todos eles se cumprimentam como campeões, mas só 11 jogadores participaram. Nós temos, por exemplo, o exemplo do profissional, um defensor público ou um advogado. Quem vence a causa, imputa-se a vitória da causa ao jurisdicionado, ao cliente. Mas quem foi lá, redigiu a petição, fez a pesquisa, escolheu as perguntas adequadas, confrontou as testemunhas, colocou os argumentos de modo apropriado a convencer o juiz, foi o advogado. Mas a vitória é imputada ao cliente. O cliente é que fala, olha, eu venci aquela ação. Essa ideia de imputação é algo que é atribuída à pessoa, mesmo quando advenha do exercício e da atividade de outra. Então, imputação não é algo que nós tenhamos dificuldade de entender. O que é bom nós destacarmos é que, por trás de todo fenômeno de imputação, como esse que eu citei, existe uma crença, uma confiança ou uma fé naquele que trabalha para que o outro receba a imputação. Esse vocábulo bíblico aqui, como nós vemos em Romanos, o vocábulo para imputação é a palavra logidizomai, que é retirada da contabilidade. Ela indica o resultado de uma conta ou estimativa ou avaliação, uma atribuição de valor, crédito ou débito. O valor aí não é a fé, mas a graça obtida pela obra redentora de Cristo. Então, a ideia de imputação é que Deus olha aquele nosso débito imenso para com ele e ele atribui um valor e elimina aquele crédito como se fosse uma conta de crédito, uma operação de crédito e débito. Ele atribui um valor que é o valor da obra redentora de Cristo, do sangue redentor de Cristo, que apaga aquele débito. É como se ele estivesse realizando uma operação contábil. Assim é que, no verso 3, nós lemos: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Essa é uma citação de Gênesis 15, verso 6, em que Abraão crê na promessa de Deus de que ele seria uma grande nação. Ele já estando com uma determinada idade, sem condições de poder realmente, tanto ele como sua esposa, de ser uma grande nação, ele reclamando com Deus que o sucessor dele seria o Eliezer, Deus fala com ele que faria dele uma grande nação. Deus o chama para fora da sua barraca, o mostra para ele o céu estrelado e diz que os filhos dele serão tão numerosos como aquelas estrelas do céu. Nesse momento, Abraão crê em Deus, crê que aquilo aconteceria. Nesse contexto, então, que Paulo se refere a isso que Abraão fez, crer em Deus, ele está dizendo que aquelas estrelas todas do céu não seriam apenas os descendentes diretos. O que Abraão creu foi não só que ele seria pai de uma nação, teria um filho que levaria a sua herança para frente, mas Paulo deixa subentendido que Deus o estava chamando para algo maior do que ser o patriarca de uma grande nação, mas sim ser o patriarca da fé de uma nação na qual seriam enxertadas muitas outras famílias. A crença dos judeus era de que o cumprimento desta promessa seria apenas em relação aos descendentes, conforme a carne. Mas no contexto, Paulo fala que essa fé de Abraão abrange também os que seriam, conforme a fé, enxertados nele. No verso 6, aqui, como nós lemos, Paulo já nos remete para a figura de Davi. Esse Davi que é um homem que aparece na Bíblia se preparando para matar outro homem. E quando está morrendo, ele aparece
uma das suas últimas palavras é dando instrução para o seu filho matar um outro homem. E esse Davi que comete um adultério, maquina um homicídio para encobrir esse adultério. Então, não é à toa que Paulo vem buscar a figura de Davi para falar sobre a justificação pela fé. É claro que o que encantava e o que mais afetava a memória hebraica era a glória de Davi, a beleza dos seus hinos, o fato dele ser pai de Salomão, e ele era um daqueles personagens que nós vemos no dia a dia, pessoas que nós gostamos gratuitamente, de graça, que quando surge alguma notícia desabonadora, nós gostamos assim de diminuir a notícia. Esse era Davi para os hebreus. E ele puxa a figura de Davi para citar algo que Davi havia dito em um dos seus salmos. Davi, ele diz, como nós vimos aqui em cima no texto, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Davi diz isso. De Davi também se fala que ele chegou perante Deus e falou: contra ti pequei. Mas é o mesmo Davi para quem Natã, o profeta Natã, chega e diz: Deus te perdoou o seu pecado. Por que essas referências biográficas, históricas, são trazidas para esse texto? Para demonstrar que a justiça pela fé é imputada, não pode ser adquirida por obras. Paulo cita Davi quando este diz: bem-aventurado é o homem a quem Deus atribui justiça sem obras. Como no texto nós lemos, a justiça que foi imputada a Davi foi sem obras. Por melhor que ele tenha sido um rei astuto, um rei valente, com um coração que realmente amava a Deus, mas qualquer coisa que houvesse de bom em Davi vinha de Deus e não dele próprio. Era fruto da transmissão da justiça de Deus. O perdão dele era uma imputação de Deus na vida dele. Ele ser recebido perante o Pai derivava e derivou de uma imputação, mas ele, as coisas boas que ele fez, como provisionar um templo e material para o templo na adoração, um templo de adoração a Deus, como os outros atos, provinha da justiça transmitida de Deus a ele e não da sua própria capacidade. E é interessante que ele utiliza aqui a palavra bem-aventurados. Paulo cita Davi quando este diz bem-aventurado, capítulo 4, verso 7. E aqui nós temos uma questão bem interessante quanto a essa palavra bem-aventurado. Bem-aventurado aqui é um macário, macarion, macário, traduzido usualmente no sentido de feliz ou afortunado. Mas tem um já falecido, foi reitor da Universidade Hebraica em Jerusalém, foi prefeito de Jerusalém, um erudito da Bíblia, muito bom, chamado André Chouraqui. Ele traduz bem-aventurado, que aqui aparece com a mesma palavra lá das bem-aventuranças, ele traduz como o macário, mas não só no sentido de bem-aventurado, mas ele faz referência àqueles homens que eram elegíveis para os exércitos gregos. Macário seria o homem entre 20 e 30 anos, apto para a guerra. Nos Salmos, na Septuaginta, a palavra é usada para aquele homem que é dito nos Salmos, bem-aventurado o que ama os caminhos retos. Esse
intérprete da Bíblia, esse estudioso, ele diz que Macário seria o homem em marcha, o homem em progressão. Assim como o Salmo, quando fala daquele que caminha o caminho reto, dá um senso de dinâmica, assim também aqui haveria um senso dinâmico, um senso de dinâmica, de movimento nessa palavra bem-aventurado. Ele não é meramente um bem-aventurado passivamente usufruindo, mas ele é um bem-aventurado que é movido numa marcha de progressão, de avanço. Então, o que ele está falando aqui é que o valor da justificação ele é atribuído por Deus mediante a fé na promessa cumprida na obra redentora de Cristo. Mas, ao usar essa palavra, ele também já está se preparando para afastar as acusações de antinomismo que surgirão adiante, ou seja, de que a ideia da justificação pela fé somente haveria de fazer com que as pessoas negassem a lei. Não, existe a justiça atribuída, mas aquele que é verdadeiramente salvo, aquele que recebe em sua testa a marca da salvação, aquele a quem é imputada justiça, recebe em si uma provisão de justiça de Deus para viver como se justo fosse. Então ele já começa a falar também e a esclarecer aquelas dúvidas que surgiriam e que surgem até hoje, quando nós confrontamos, por exemplo, esse texto com de Tiago 2, que a salvação não é só pela fé, mas é pelas obras também. Mas aí são obras de fé, em Tiago. Mas obras de fé que são obras feitas por um bem-aventurado, que não é alguém que, ao receber a justiça divina, é felizardo por isso num sentido único e exclusivamente pacífico. Mas, como Paulo fala, o amor de Deus constrange aquele que o recebeu para, num movimento de progressão, santificar-se e buscar agradar a Deus. Essa colocação dele, que nós vemos aqui, ela está expressa de forma mais clara, aqui de forma ainda embrionária, só compreensível, com uma exegese mais aproximada, quando ele fala lá em Filipenses que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la. Essa é, meus irmãos, a nossa bênção principal. Em algum momento, o Espírito agiu em nossos corações, nos regenerando para que nós crescêssemos. Isso nós falamos assim porque somos presbiterianos e calvinistas. Os arminianos e muitos pentecostais acham que a fé antecede a regeneração. Mas, na verdade, o que a Bíblia fala é que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e não poderíamos ser regenerados assim, somente pela ação do Espírito. Em algum momento, o Espírito nos regenerou para que nós crescêssemos. E crendo, nós tivemos imputada a nós a justiça de Cristo. Diferentemente de um time de futebol ou da confiança em um defensor no tribunal, a fé pela qual nós somos justificadas não nasce em nós. Ela é uma bênção de Deus. E é essa fé que nos justifica. Cabe, meus irmãos, então, duas pequenas aplicações disso. Nós vimos que essa fé não é uma criação, a justificação pela fé não é uma criação paulina. Nós vimos que ela vai abranger qualquer tipo de obra. Nós vimos também que homens antes da lei e homens após a lei expressaram em suas vidas e manifestaram em suas vidas
esta fé de que seriam justificados por Cristo e tiveram, por isso, atribuído a si a justiça de Cristo. Nós vimos também que essa justiça de Cristo nos move a fazer as obras de fé. E, em vista disso, nós só queria deixar aqui duas aplicações, talvez uma terceira. A primeira aplicação é que em todo tempo é falado que essa fé não é uma fé na fé, não é a fé em si. Existe uma religião que hoje é muito presente, de forma subliminar, poucos percebem a sutileza, mas que é muito popular, inclusive na mídia. É a fé na fé. É uma religião parasitária do cristianismo. O cristianismo começa a crescer, a alcançar alguns ambientes, o vocabulário evangélico começa a atingir determinadas faixas da população e a fé fica na moda. As pessoas fazem camisa escrito fé, boné escrito fé, é fé em tudo, tem que fazer tudo com fé, cantam, segura na mão de Deus e vai para fazer qualquer tipo de atividade que eles se sintam inseguros. E é a fé pela fé. Mas não é essa a fé que nós recebemos como dom em nossas vidas. É a fé na obra redentora de Cristo. Sejamos atentos, porque essas são armadilhas do dia a dia que são colocadas. A segunda é não abandonar a lei. Existe um tipo de compreensão, que é uma compreensão que é uma heresia chamada antinomianismo, que é contra a lei. A ideia de viver sem nenhum tipo de princípio ou de que a obra do Espírito e a obra de regeneração e a obra de Cristo não leva você a buscar seguir os princípios que Cristo quer para a sua vida, que Deus estabeleceu para a sua vida. O antinomianismo ele é perigoso e ele é poderoso. Na Inglaterra, o que evitou que houvesse uma revolução, como a Revolução Francesa, foi o Evangelho. O chamado auto-anglicanismo aproveitou-se disso. O auto-anglicanismo, que são chamados anglicanos católicos ou os anglicanos de alta estirpe, a classe mais alta, ela é muito antinomiana. Eles têm um vocabulário, eles vivem das suas missas, mas eles são altamente perversos. Tem uma música da banda de rock progressivo Emerson, Lake and Palmer, duas, que é um hino chamado Jerusalém, que é de um poeta antinomiano. Está no Inário Anglicano. É um hino que remete a uma velha lenda britânica de que Jesus, após ter ressuscitado, teria ido pregar na Inglaterra. Era um hino que exaltava aquele nacionalismo britânico, não um nacionalismo como nós conhecemos, mas um certo nacionalismo messiânico, bem ao gosto deles. E o outro é da mesma banda, é Pirates, ou Piratas, em que os piratas, no início, convidam um jovem para viver a vida de aventura deles, para vender a alma ao diabo, e no final, quando estão perto da morte, eles rogam a Deus ou confessam a sua infelicidade, o seu destino infeliz. A ideia antinomiana existe muito hoje, por exemplo, entre aqueles que veem o evangelho como um meio de controle social e obtenção de eleitorado. Você olha muitas vezes na vida próxima dessas pessoas e eles vivem sem o menor temor de Deus. Eles são antinomianos práticos, mas costumam professar as mesmas fórmulas de salvação que um cristão fiel encontra no Novo Testamento. Essas duas aplicações são válidas para as nossas vidas. E assim, é o que eu
quando estava refletindo, encontrei. E que nós possamos, meus irmãos, nessa jornada que o púlpito dessa igreja tem realizado quanto ao livro de Romanos, nos aprofundarmos nisso. É um livro rico, é um livro de grande valor, de grande influência na nossa cultura ocidental. Convidem outras pessoas. Lá em Romanos capítulo 7, eu estava lendo O Médico e o Monstro, quando o Dr. Jekyll vê que vai realmente virar mal, está escrevendo a sua carta, ele cita Romanos 7. Então, é um livro poderoso. Não é à toa que chama Romanos de o quinto evangelho. Acompanhemos, meus irmãos, essa série de sermões que nós vamos ser muito enriquecidos espiritualmente. Amém? Vamos orar, vamos pedir a Deus que faça essa mensagem de hoje frutificar em nossos corações e vamos ficar de pé, vamos orar e vamos terminar depois da oração com o Pai Nosso. Amém?